Então nós temos uma tríade, né? Uma tríade de características centrais. Nunca esquecendo, nós estamos falando de padrões generalizados de funcionamento subjetivo. Então, esses padrões têm a ver com ser cuidado. Eu não desenvolvo, essa personalidade não desenvolve habilidades suficientes para o autocuidado. Eu só consigo funcionar a partir da oferta de cuidados dos outros. Eu preciso do cuidado dos outros. De comportamentos de submissão. Então, tem aí um defeito, né? uma fricção. A gente tem aí um problema arraigado na autoestima desse paciente. Ele vai delegar ao outro elementos importantes da sua própria vida, decisões importantes da sua própria vida, porque tem aí presente, funcionando, um padrão generalizado de submissão e de comportamentos carentes. Quando a gente separa a submissão para comportamentos carentes, na submissão nós estamos querendo enfatizar mais a questão do sentimento do indivíduo, que se sente submisso, que se sente sempre entregue a um outro. E quando a gente separa isso de comportamentos carentes, nós estamos falando das ações padronizadas, né? E aí eu já citei algumas delas. A contração de relações imediatamente uma após a outra é uma das expressões mais frequentes presentes no comportamento dessas pessoas com transtorno de personalidade dependente. Então, feita essa caracterização, feita essa conceituação, vamos entender um pouco do quadro sintomático. Quais são os principais sinais e sintomas? São bastante, hein? São 12. Eu trouxe 12 aí, 6 em cada página para mostrar para vocês. Então, a gente tem muitos critérios, né? Na próxima aula a gente vai ver, a maioria desses sinais e sintomas se transformam, né, em critérios diagnósticos para a gente poder discernir que a gente está falando ali do transtorno da personalidade dependente. Vamos então a esses sinais e sintomas. Primeiro deles, crença, aí né, tem um elemento cognitivo, crença arraigada de que não pode cuidar de si mesmo. Não consigo cuidar de mim mesmo, não tenho capacidade, um outro precisa cuidar de mim. Padrões generalizados de submissão. Acabei de descrever isso aí para vocês. Incapacidade de tomar decisões delegando a terceiros. Está vinculado, né, com o padrão de submissão. Eu delego ao outro que tome decisões por mim, que escolha por mim. Interações sociais restritas às pessoas de quem depende. Isso é um outro elemento muito interessante. É uma pessoa com dificuldade para estabelecer relações saudáveis, né? E na medida em que ela é submissa à pessoa, né, de quem ela depende, ela vai focar naquela pessoa. Ela não vai dividir, digamos, a confiança com muitas pessoas. Ela vai focalizar naquela pessoa a quem ela está sendo submissa. A imediaticidade em contrair novos relacionamentos. Então, do ponto de vista amoroso, essa pessoa nunca está só. Nunca está só. Ela está pulando o tempo inteiro de uma relação para outra, porque essa é a estratégia principal que ela utiliza para lidar com a ansiedade de estar só. Estar só é um desespero, né? É o que eu vou colocar aqui embaixo. Medo excessivo e irracional do abandono. Parece-se um pouco com o centro do que a gente encontra na condição borderline, né? E depois a gente vai ver que existe muita comorbidade. A maioria dos pacientes borderline tem também fortes traços de transtorno de personalidade dependente, embora o contrário nem sempre aconteça, né? Nem todo paciente com transtorno de personalidade dependente é borderline, porque para ser borderline ele teria que cumprir aí uma série de outros critérios diagnósticos que não fazem parte desse quadro que eu estou aqui relatando para vocês. Vamos ver mais um conjunto de sintomas. Eu citei 6, tem mais 6. Vamos lá, sinais e sintomas. Dificuldades em expressar desacordo com os outros. Veja, nós estamos falando de alguém que é submisso, né? Nós estamos falando de alguém que não tem iniciativa. Nós estamos falando de alguém que delega
o outro, opiniões, decisões, né? Então, muitas vezes a pessoa com transtorno de personalidade dependente, ela até discorda do que ela está ouvindo, até discorda de uma decisão do ente querido, mas ela é submissa. Ela vai negar a sua própria autoestima para não perder o cuidado, não perder o afeto. O que importa é manter essa pessoa perto de mim, mesmo que isso custe a própria autenticidade, né? Então isso é uma questão também muito comum. Solidão experimentada com extremo desconforto e medo, né? Então por isso mesmo que os intervalos entre as relações desse paciente são muito curtos, porque ficar só instala praticamente um sentimento de ansiedade muito grande, de medo, de pânico, de desconforto. Crenças arraigadas de inferioridade, né? Obviamente, isso aí seria quase que inevitável, né? Na economia psíquica desse paciente, atrelado a um baixo nível de autoconfiança, eu confio no outro, não em mim mesmo, auto-boicote para não ser abandonada, né? Então eu vou boicotar minhas opiniões, minha vontade, né? Para que eu não seja abandonado pelo outro, e, consequentemente, esse auto-boicote mantém o padrão de dependência. O padrão de dependência precisa ser mantido como forma, repito, de mitigar os níveis de ansiedade quando essa pessoa está só. Então ela vai se auto-boicotar, né? Ela vai eliminar suas vontades, suas opiniões, ela vai delegar isso a um outro para manter esse outro perto e receber os cuidados dessa outra pessoa.